Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Povo Fala. E hoje eu estou aqui mais uma vez na Avenida Paulista em São Paulo para saber das pessoas o que elas acham sobre o candidato à presidência da República do Brasil, Fernando Haddad, do PT, Partido dos Trabalhadores. Só lembrando que se eu vou manter o esquema aqui do canal de desafiar um pouco os entrevistados, se eu ver que alguém está falando muito bem dele, eu vou passar algumas informações ruins sobre ele, e se eu ver que alguém está falando muito mal dele, eu vou passar algumas informações boas sobre ele. Se eu ver que alguém não conhece ele, eu não ouviu muito falar sobre ele, eu vou passar tantas informações boas quanto as informações ruins. E depois de muitos pedidos, muitas reclamações, eu finalmente me virei aqui e consegui não sei se dá pra ver aí, mas consegui um microfone lapela. Então dessa vez vocês vão poder ouvir as minhas perguntas, as informações que eu vou passar para os candidatos, e também eu não vou ter que ficar fazendo legenda para tudo que eu falar, o que é um saco. E por fim, também lembrar que nós temos vídeos no canal já sobre 7 outros candidatos, vídeos muito bons que vale a pena vocês assistirem. Então sem mais delongas, Fernando Haddad, vem comigo! Fernando Haddad? Eu não tenho o que falar dele. Eu acho o Fernando Haddad bem competente para essa gestão. É o meu candidato. Ele foi um bom prefeito para mim, tá? Através das coisas que ele fez sobre cultura, ciclofaixa, educação. Ele foi um bom ministro. Uma bosta, gentrificador. Não gosto. É um candidato velho, trazendo as mesmas políticas antigas que vai roubar como o PT e só. Passivo. Prefiro não opinar. Não gosto. Eu não acho que ele é um bom candidato aí porque entrou no momento oportuno por conta da não eleição do Lula. Vejo que hoje, politicamente, o Fernando Haddad é um lango-lango, né? É um boneco sendo manipulado por alguém por trás, uma ideologia que está por trás dele. Ele está nas barbas do Lula, vamos dizer assim. Por quê? É o melhor, mais bem preparado. Ele, como ser humano, tem nada para falar mal dele, contra ele, nem como presidente, que ele nunca foi prefeito. E eu sou funcionário público, ele até que adiantou o lado do funcionário que deu o reajuste atrasado, né? Uhum. Então, como prefeito, você gostou do trabalho dele, é isso? Gostei. Pelo governo que ele fez em São Paulo, enfim, eu achei que ele fez um bom governo e acho que ele está preparado para a presidência. Porque eu acompanhei o trabalho dele na prefeitura, acompanhei o trabalho dele como ministro da Educação e é de longe o mais bem preparado. Porém, hoje eu não voto nele, porque sobre a minha posição contra o Bolsonaro. Então, meu voto hoje seria no Ciro Gomes, porque eu acho que o Haddad está em perigo para perder no segundo turno. Entendi. Você acha então que o Ciro Gomes tem mais chance de ganhar do Bolsonaro do que o Haddad? Sim, porque a direita vota no Ciro Gomes também. Então, o Haddad, para mim, está em perigo. Apesar de ele parecer bem uma distância, mas é um perigo, porque a direita ainda canta um pouquinho mais alto por causa da derrota da Dilma no impeachment. Então é só por isso. Porque ele é gentrificador, ele mandou te recolher papelão dos moradores de rua, cobertor dos moradores de rua, ele é gentrificador e higienista. Pelo passado do próprio PT e por todas as maracutaias que tiveram. Quais maracutaias, no caso? No caso da Lava Jato, tem uma série de outras ações que fazem com que o partido dele e ele também não seja bem visto por mim. Não, porque a gente conhece o PT, já passou se não me engano, são 8 do Lula, mais 4 da Dilma, mais 6 da Dilma, né? Durante todo esse período a gente viu o que eles fizeram com o país e a gente vai cair na mesma situação. Eu não gosto dele, eu não gosto do partido dele. Talvez se ele fosse de um outro partido eu teria uma maior afinidade com o que ele propõe ao país, né? Porque ele é uma pessoa instruída, é professor de uma das maiores instituições de ensino do país, mas porém está ligado a um partido que eu pelo menos não gosto. Então quer dizer que se ele estivesse concorrendo por outro partido, talvez você pensasse até em votar nele, é isso? Se ele estivesse em outra posição, sim. Eu já votei no PT durante muitas eleições e esse ano eu não estou querendo votar no PT. Por quê? Porque eu acho que precisa ter uma diferença da polarização que já existe muito forte de PSDB e PT, que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Então você está, vamos dizer assim, mais inclinado a votar num partido menor, talvez? Menos conhecido? Eu estou inclinado a votar no Ciro Gomes. Ah, perfeito. Então, e por que houve essa desilusão sua com o PT um pouco, vamos dizer assim? Eu acho que precisa ter uma mudança de poder. Simplesmente isso. Eu acho isso porque as próprias frases
apresentadas no plano de governo pelo seu partido têm demonstrado que ele tem sido uma indicação para ser um representante do Lula. Então, sendo um representante do Lula, ele não vai ter autonomia para fazer o que ele pensa fazer. Se bem que as suas ideologias têm sido parecidas com as mesmas dos últimos anos de governo. Então eu tenho percebido que o Lula tem comandado essa galera de fora aqui, então eu não vejo mudança em colocar o Haddad ou qualquer outro representante do PT. Quando ele foi prefeito aqui da cidade, eu acabei não vendo muita coisa interessante na gestão dele. E até tinha uma brincadeira numa rádio muito conhecida que eles entravam todo dia na agenda dele e a agenda dele só começava depois das 10h30, 11 da manhã. Então é um cara que, na verdade, não tem meu voto, é isso aí. Porque ele tem uma lei da Sutaco, que é uma lei para artista de rua, para artesão, que se você não tiver essa carteirinha da Sutaco, eles recolhem o seu material e ainda bota a polícia para te bater. E essa não é uma lei do Dória, é uma lei do Fernando Haddad. Posso te passar algumas informações sobre o Haddad rapidinho para você me dar uma opinião do que você acha? Não, tá legal. Já tô percebendo que a entrevista é a respeito do Haddad. Valeu. É a respeito do quê? Do Haddad. Não, essa entrevista é só sobre o Haddad, só que a gente tá fazendo um vídeo sobre cada candidato à presidência. Não, mas tá legal, já tô grato aí. Valeu, obrigado, falou. Tá bom, não quer me falar mais nada? Não, tá legal. Disse que achou o vídeo tendencioso e não deu autorização de imagem. Posso te passar algumas informações sobre ele rapidinho para você me dar uma opinião do que você acha? Pois não? Pode. Certo. Pode falar. Perfeito. Bom, ele é a favor do fim do auxílio moradia para juízes, procuradores e membros do Poder Judiciário. Ele também é a favor de diminuir as férias dele de 60 dias para 30 dias. Ele também diz que se ele for eleito presidente, ele vai buscar novas fontes não convencionais de água, como, por exemplo, a dessalinização de água do mar. E ele também diz que se ele for eleito presidente, ele vai providenciar aí banda larga de internet de boa qualidade a preço acessível para todo mundo, pelo projeto dele aí, Brasil 100% Online. O que você acha dessas informações? Pra mim não interfere em nada, porque eu sei que não vai acontecer. Você não confia nele, então? Eu não acredito em nenhuma delas, porque isso faz parte de todo um acordo, de toda uma negociação com todos os poderes. Eu não acredito que ele faça isso, da mesma forma que outras coisas que eles colocaram em pauta e que na verdade não acabaram acontecendo. Como o que, por exemplo? Tem algum exemplo que você gostaria de dar? Você vê hoje a situação que eles falam que tiraram não sei quantos milhões da pobreza ou da miséria, e hoje nós temos aí 63 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, abaixo da linha de fome. Quer dizer, eu não acredito nessas situações. Na verdade, eu não acredito mais nesse partido. Vou buscar outras alternativas. Eles geralmente gostam de apontar os problemas atualmente ao governo Temer dos últimos 2 anos. O que você acha disso? Eu acho horrível, porque quem criou todo o problema foram eles. 14 anos tiveram para fazer alguma coisa e deixaram o país nessa situação. Tudo bem que existe realmente uma parcela de culpa, possa até existir uma parcela de culpa do Temer, mas que na minha visão, eles mesmos propiciaram a isso. Toda a catástrofe que nós estamos econômica e financeira dentro do país, eles que propuseram isso. Primeiro ele tem que ver as condições de viabilizar isso daí, não basta simplesmente falar que vai fazer, se ele não tem apoio político, se ele não tem condições orçamentárias para fazer tudo isso daí que ele está dizendo. São propostas que todo mundo quer ouvir. Todo mundo sabe que o judiciário é o que mais gasta bastante dinheiro, eles são cheios de regalias e quando você fala que vai cortar, o povo pensa que está cortando deles para dar para a gente. Nem sempre é verdade, é isso que o povo quer ouvir, mas ele consegue fazer isso? Ele tem apoio político para fazer uma coisa dessa? Com relação à internet, cara, quem que não quer internet Wi-Fi por aí? Mas como que ele propõe fazer isso? É parceria público-privada? Ele vai colocar mais custo do governo para colocar internet pela cidade? Ele tem que explicar como que ele vai fazer. Por isso que eu digo que é um político velho. Ele simplesmente fica dizendo, político velho com as mesmas traquejos, com as mesmas coisas. Eles querem continuar enganando o povo, né? Não explica como, não explica se é possível, por aí vai. Tipo política populista, né? Então, se eu for governador, ou se eu for presidente, candidato a presidente ou governador no país, eu saberei muito bem quais são as fragilidades do país e estipularei um plano de governo em cima disso, coisa que vai agradar as pessoas. Mas o que me interessa, acima de todas as coisas, é um investimento na educação, investimento
na segurança pública, investimento na economia do país. É isso que me interessa. Não me interessa esses pormenores que é uma obrigação de todos os partidos, de todos os candidatos. Então eu quero ver o meu país crescer na economia, na educação, quero ver meu país crescer nas coisas principais como segurança pública também. Isso para mim, o resto é blá blá blá. O político que vier e me oferecer esse tipo de coisa é em quem eu vou votar. Eu acho que são coisas super interessantes, mas tem várias outras coisas. Eu não ouvi você falar de saúde, eu não ouvi você falar de educação. Então, assim, tem várias outras coisas que a cidade e o país em si precisa e que eu acho que ele deveria colocar em foco antes de pensar em internet para todo mundo. O cara não tem nem celular com smartphone, certo? Que ele não tem dinheiro para comprar, porque ele não estudou, porque ele não tem grana, certo? Então, assim, internet é uma coisa que é uma consequência de uma boa vida. Aí você tem a possibilidade de usufruir da tecnologia, mas tem muitas coisas anteriores que eu acho que ele, como plano de governo, essas coisas assim, deveria buscar. Nossa, a gente atua numa empresa de telecom e a gente sabe que banda larga não é assim de graça, né? Então é uma promessa que ele está dando dentro de uma realidade de um país com um monte de complicações, como a educação e até a questão do trabalho mesmo a ser estudado, enfim. Da moradia, eu vejo a questão da moradia é um plano também muito... Eu vejo que é muito mais preocupação do nosso vereador do que do próprio presidente, onde ele tem que se preocupar em relações internacionais. Sim. Não vejo que a preocupação dele unicamente seja essa, mas eu acho que o Brasil tem muito que crescer, sabe? São outros pontos, né? Não esse. Ele não vai mudar tudo do nada. E são promessas, né? São promessas. A gente não vai, talvez a gente não veja acontecer. Sim. E tem coisas que não são muito da alçada da presidência, né? Então... Como o que, por exemplo? Como todas essas coisas. Depende de uma série de aprovações e de articulações políticas que se não rolar, não acontece. A questão de banda larga é privatização. Ele vai atuar nesse setor? Como é que ele vai se posicionar em relação a isso? Então é uma série de coisas que não é simplesmente ver por essa proposta dele. Acho que tem muito mais, assim. Deixa eu fazer uma meia-culpa minha aqui, porque você falou que a questão de saúde e educação é que eu não falei sobre isso. Não quer dizer que também ele não tenha proposta sobre isso. Não, tudo bem. É que assim, automaticamente você me entrevistando, o que vem primeiro na sua pesquisa, não sei, imagino que tem a ver com o público-alvo daqui, mas não são coisas essenciais que a gente vê todos os dias o povo brasileiro mesmo precisando, entendeu? Posso te passar algumas informações sobre ele rapidinho para você me dar uma opinião do que você acha? Pode sim. Perfeito. Ele é a favor do fim dos autos de resistência. Não sei se você sabe, os autos de resistência é quando um policial entra em confronto com um bandido, o bandido reage. Na verdade, assim, o bandido entra em confronto policial, o policial reage, o bandido às vezes morre, e isso é dado como um auto de resistência. Ele quer acabar com os autos de resistência. Ele também ele foi citado em uma delação premiada do Ricardo Pessoa, que é o presidente da empreiteira UTC, que diz que ele supostamente recebeu aí, em termos de R$2,5 milhões em caixa 2 para a candidatura dele de 2002 para prefeito. Mas provou? Não, então tô falando sobre a acusação. Também ele está sofrendo aqui no Ministério Público aqui de São Paulo 2 acusações de improbidade administrativa da época que ele era prefeito, uma por causa do Teatro Municipal e outra por causa das ciclovias. Sim, o Ministério Público de São Paulo é tucano. Você já viu esse ministério fazer alguma coisa contra o Alckmin, contra o Serra? Não. Então o Ministério Público aqui não é sério. E também ele e o partido dele apoiam e queriam eleger, até no lugar dele próprio, um atualmente condenado em segunda instância, o ex-presidente Lula. O que você acha dessas informações? Complicadas, né? Porque não combina, não sei lá, não condiz, mas enfim, a gente está numa situação onde todo mundo tem algum problema, todo mundo tem alguma situação que já foi, que já enfim. Eu acho complicado o momento de uma maneira geral. Todos têm um passado péssimo na política. Não tem um da esquerda, outro da direita, outro socialista, outro não sei o que do marxista, outro da esquerda, da direita, mas eu acho que tudo tem um passado sujo na política. Acho que, não sei, para falar a respeito deles é difícil de entender qual é que é mais limpo, mais sujo, né? Mas eu não sei. Olha, cara, vamos resumir o papo.
Sou contra totalmente a corrupção, claro. O Ciro Gomes, ele é ficha limpa, para mim, tá? Não voto no Bolsonaro pela posição política dele de arrogância, de favor às armas. Né? Você pode combater o crime de outras maneiras. Eu não posso dar uma porrada em você, tá? Sem motivo nenhum, tá? Então eu posso combater de outras maneiras. Eu não sei dizer agora, desculpa, eu sou leigo nesse assunto, mas nós podemos combater de outras maneiras. Corrupção existe, vai existir, e ainda no futuro, sendo Bolsonaro ou não presidente, ainda ele vai fazer a roubalheira dele. Me desculpe, essa é a minha opinião. Você tem que respeitar a Constituição. Tá certo? Então você tem que levar as últimas consequências. Quer dizer, você não pode prender ninguém em segunda instância sem dar recurso. Tá certo? Mas veja só, foi dado um golpe em 16, o impeachment da Dilma foi golpe, e o golpe ele culminaria com a prisão do Lula. A prisão foi feita, é isso. Perfeito. Mas então no caso do Lula você acha que então houve vamos dizer assim, um conluio entre os procuradores de Curitiba, o juiz Sérgio Moro e os juízes de segunda instância de Porto Alegre, que também aumentaram a pena dele? Exatamente. É uma conspiração. De todas essas pessoas? De todas essas pessoas. Caramba, fica difícil acreditar na justiça então, né? Mas não é para acreditar em justiça. Não é, acabou de dizer. Nós não temos justiça. Nós não temos justiça no Brasil. Nós temos um judiciário que ele é golpista, classista, sexista, racista e genocida. Já definiu seu voto? Ainda não. Não, eu voto nulo, para falar a verdade. Sempre vota nulo ou só dessa? Nulo. Faz uns 3 anos que estou começando a votar nulo. Já. Quem vai ser? Secreto. Já defini. Quer falar em quem vai ser? Posso, não tem problema. Pode falar. Hoje eu vou de Bolsonaro. Já. Quem vai ser? Bolsonaro. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Não, ainda não. Estão em dúvida entre alguém ou estão completamente no branco? Eu tenho... Estou estudando. Mas eu sei em quem não votar, isso já é o começo. Bolsonaro. Não, com certeza. Eu acho que o Haddad é um deles, que eu não votaria. É o Haddad. O Haddad e o Bolsonaro são Não. Então vocês estão completamente fora assim da polarização, né? Porque são os dois que estão liderando. Pois é. Deve ser porque a gente não faz parte da massa, né? Então tá tudo certo. Não. Tá em dúvida entre alguém ou não? Não, é porque eu não voto, eu sou anarquista. Ah, então você é contra a política em geral, é isso? Sim. Contra o Haddad, que é gentrificador, o Boulos, que é contra militante anarquista, que é contra os movimentos anarquistas, que é especulador imobiliário de gente pobre, periférica, entendeu? Sou contra o Jair Bolsonaro, que é machista, misógino, homofóbico. Sou contra o Geraldo Alckmin, ladrão de merenda. Não tem nenhum político assim que você vai muito com a cara, não? Ó, de todos ainda o Daciolo tá ganhando, hein? Por quê? Porque ele é o único que fala as coisas coerentes. Você já viu os vídeos do Daciolo agora na internet? Tá falando mais coerência do que o resto dos candidatos tudinho. Tá, tio querido, mais alguma coisa que quer falar? Não, porque como o Daciolo falou esse dia na internet aí, a Marina, o Alckmin, a Moeda, é tudo farinha no mesmo saco. Quem que a Marina apoiou na outra candidatura? Aécio Neves. Então.